Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar Radeski e estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Uma mensagem de Deus diretamente para o seu coração, para a sua vida. A mensagem de hoje vai mostrar que muitos de nós vivemos anos sentados à porta, acostumados com uma vida menor daquilo que Deus preparou. Vamos aprender com a história do paralítico da Porta Formosa que o problema raramente é a nossa perna, é a acomodação. Veremos que Deus sempre muda o nosso olhar antes de mudar a nossa história, que Ele recusa alimentar as nossas prisões e que em Jesus a obra é sempre completa. Ao final, você será desafiado a sair da porta, dar um salto de fé e entrar na vida que Cristo conquistou para você. Combinado? Vamos lá então. A palavra de Deus é sempre maravilhosa, nos trazendo todas as premissas para a gente viver uma vida completamente abençoada. Existe uma pergunta que acompanha a igreja há séculos. Por que algumas pessoas vivem milagres, contam milagres, e outras passam a vida inteira apenas sobrevivendo? Eu não sei se é o teu caso, se você já tem vivido milagres ou a sua vida... Não estou falando de quem não conhece a Deus. Estou falando de gente que ora, jejua, canta, frequenta uma igreja e mesmo assim parece que a vida não deslancha. A Bíblia nos dá uma pista logo na abertura dessa história. Vamos ver? Estamos no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Repare na expressão que Lucas faz questão de registrar: todos os dias. Aquilo não era um acontecimento, era uma rotina. E é aí que mora o perigo. O perigo de se acostumar com a porta. Imagine a cena. Todo dia, alguém batia na porta da casa daquele homem, carregava-o e colocava na mesma calçada, diante da mesma porta. Todo dia, o mesmo copo, o mesmo pratinho, a mesma moeda, a mesma dependência. Todo dia, a mesma limitação. E essa palavra vem de encontro diretamente a você, que está vivendo um tempo de limitação, um tempo de dificuldades que você nem sabe como começou e aonde é que vai terminar isso. Como falei na abertura, muitas pessoas, muitas famílias contando milagres, vivendo uma vida de crescimento, de avanço, e quem sabe você só para baixo, só crescendo para o lado errado. Essa palavra é para você. Creia em Jesus. Pare de ficar dando tiro para todo lado, acreditando em tudo que te falam, em tudo que te oferecem. Creia em Deus, somente nele. Quebre todas as correntes malignas que te aprisionam. Livre-se de todo embaraço. O poder do nome de Jesus traz vida eterna, que é o principal para qualquer pessoa, mas Deus se interessa também em resolver os nossos problemas do dia a dia, as tuas crises, os teus dilemas. Abra o teu coração e preste atenção nessa mensagem, porque Deus está falando ao teu coração.
O mais triste de tudo é que a dor virou rotina. E quando a dor vira rotina, ela deixa de chocar. Aquela dor nas costas que você tem todo dia, aquele casamento frio, aquela ansiedade que acelera o coração, e até aquele pecado que você pratica e depois chora no culto. Vai para a igreja e tudo isso vai se tornando, entre aspas, normal. É exatamente isso que o inimigo trabalha. Ele sabe que talvez não consiga te destruir de uma vez só, mas se conseguir fazer você se acostumar a viver abaixo daquilo que Deus prometeu, você vai parando de lutar. E quem para de lutar não vive milagres. A Bíblia não te chamou para passear. A Bíblia te chamou para o ringue, para entrar na batalha. O reino de Deus é tomado à força. Você não está aqui para buscar um buquê de flores, mas uma espada, a espada do Evangelho. É você se posicionar dizendo: Satanás, saia da minha frente, saia da minha casa. O problema não eram as pernas daquele homem, mas a acomodação. Durante anos, aquele homem acreditou que o problema dele eram as pernas. Oxe, não consigo caminhar, estou aqui paralítico. Quem sabe ele dizia: estou nessa situação porque não ando. Mas o problema dele nunca foi as pernas. O problema era a acomodação. Porque perna, meus amigos, Deus faz voltar a viver num instante, liberando a cura, mas uma mente cauterizada, acostumada a viver na acomodação, leva tempo para restaurar. E olha a ironia do texto. Qual era o nome da porta onde ele ficava? Prestou atenção? Formosa. Era o nome da porta. Um homem que nunca viveu uma vida plena, vivia como um pedinte diante de uma porta chamada Formosa. Porta não é moradia. Porta é passagem. Mas quem está acostumado nunca passa, fica sentado diante daquilo que poderia viver a cada instante, confiando no Senhor. Você não pode ficar sentado observando quem você poderia ser. Deus está dizendo hoje: você viveu tempo demais sentado à porta. Chegou o momento de você entrar naquilo que Deus preparou para você. Basta crer. A expectativa menor que o milagre gerou, quem sabe é muito melhor do que o que você está vivendo hoje. Quando Pedro e João se aproximaram, a Bíblia diz que o paralítico fala o que ele já estava acostumado. Ele reage da mesma forma, pedindo uma esmola. E o texto diz que ele olhava para eles esperando receber alguma coisa. Você vai continuar pedindo esmola? Você vai continuar dependendo de tudo e de todos? E nem percebe que a arrogância, a prepotência começou a fazer parte da sua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Essa situação calamitosa que você se encontra hoje tem solução. Creia em Jesus, receba Ele como Salvador e Senhor. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Já parou para pensar que você tem orado tanto, clamado tanto, e por que Deus não responde? Talvez porque você não é filho. Você é apenas uma criatura de Deus.
A Bíblia nos mostra o caminho para a pessoa se tornar filho de Deus, crendo, abrindo a porta do coração. Não é a questão da religiosidade, ou quanto você faz esmolas, ajuda alguém. É como você crê. Portanto, na mensagem de hoje, Deus está trazendo um ultimato para a sua vida. Creia da maneira certa, receba Jesus em seu coração, em sua vida, e todas essas pendengas, elas serão resolvidas, e você começará a desfrutar de uma vida muito melhor. Acredite. Aqui está uma verdade que pode mudar a sua vida. A expectativa daquele homem era menor do que o milagre que ele poderia viver. Diante de dois homens cheios do Espírito Santo, que poderiam orar e vê-lo se levantar, tudo que ele queria era uma moeda. Você nunca viverá o milagre quando a sua expectativa é menor do que aquilo que Deus pode fazer. Deus sempre tem mais. Se você espera pouco, você espera sobre aquilo que enxerga. E Deus não te chamou para viver aquilo que você enxerga. Pare de pedir força para suportar a situação. Talvez comece a dizer hoje: Deus, em nome de Jesus, tira da minha vida essa situação. Porque Deus não responde apenas ao tamanho do seu pedido, Ele responde ao tamanho do propósito que tem com sua vida. Os discípulos disseram: olhe para nós. Deus muda o olhar antes de mudar a história. A Bíblia diz que Pedro e João olharam bem para aquele homem. Milhares de pessoas passavam por ali. Havia outros pedintes, cegos, surdos, coxos. Mas Pedro parou e olhou para ele. E então deu uma ordem: olhe para nós. Por que isso é tão importante aqui nesse texto que estamos abordando hoje? Porque aquele homem não olhava para ninguém. O que o sustentava era a capacidade de ser um coitado, um miserável. E coitados olham para baixo. Coitados não levantam os olhos. Deus sempre vai mudar o seu olhar antes de mudar a sua história. Quantos anos nós passamos olhando para o lugar errado? Olhando para a conta bancária, para o diagnóstico médico, para a crise da empresa, para os apoios humanos. E Deus aparece no meio da bagunça e diz: olhe para mim. Eu não vou mudar a sua história até que mude o seu olhar primeiro. Eu não vou abençoar sua vida até que você olhe para mim. Os discípulos dizem: não temos prata nem ouro. Deus não alimenta prisões. O homem estende a mão, esperando ouvir o som de uma moeda caindo do copo. Mas a resposta é negativa: não tenho prata nem ouro. Meus amigos e irmãos, pode parecer uma recusa, mas é a maior demonstração de amor. Pedro está dizendo: eu não vou alimentar essa prisão que você está vivendo. Eu não vou te dar aquilo que te mantém preso aqui nessa porta. Existe uma diferença enorme entre aliviar uma necessidade e transformar uma vida. Entre a dor sumir e a pessoa ser curada. Entre pagar uma conta e ser próspero. Entre encontrar um amor hoje e encontrar a pessoa certa para a sua vida. O Evangelho não é sobre alívio. O Evangelho que estamos pregando aqui, há 8 anos na TV Erechim, é sobre transformação. Se você deseja continuar vivendo, quem sabe, essa
porcaria de vida que está vivendo, continue assim, olhando para baixo, se lamentando, não querendo se envolver com ninguém e com nada. Mas estou trazendo aqui uma palavra de Deus para mudar sua história, para mudar sua vida. Creia em Jesus, receba Ele. Tenha fé, a fé da palavra de Deus, e você sairá dessa situação. Eu creio nisso. Estou vendo pessoas mudando de vida todas as semanas. Que você também seja uma dessas pessoas, crendo em Jesus e vivendo um novo tempo. Aqui está a promessa que sustenta tudo. Quando nós lemos no livro de Efésios, no capítulo 13, o verso 20, o apóstolo Paulo nos diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória. Na história desse paralítico, agora vem a parte mais impressionante. Pedro e João não fazem uma longa oração, não pegam um óleo ungido, não dão 7 voltas ao redor do paralítico, eles simplesmente liberam autoridade. Eles dizem: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Existe uma diferença entre oração e autoridade. Há momentos em que você derrama o coração diante de Deus e diz: Deus, me ajuda. Mas há momentos em que você precisa parar de falar sobre o problema e começar a falar com o problema. Jesus fez isso diante da tempestade. Lembra da história? Jesus se levanta e repreendeu o vento, conversa com o vento. Fez isso diante de Lázaro, um homem morto há 4 dias, e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Ele não fala sobre o problema, ele manda o problema desaparecer. Eu quero profetizar sobre a sua vida, com uma palavra de autoridade, que você fale com o problema hoje. Se é uma doença, repreenda ela pelo nome. Se é o câncer, diga: câncer, eu te repreendo em nome de Jesus. Seque, desapareça do meu corpo. Quem sabe é um problema conjugal, quem sabe é a falta de perdão, você não tem conseguido forças para perdoar, sozinho não vai conseguir, nunca. Mas com fé em Jesus, o Espírito Santo vai proporcionar, vai preparar o teu coração para que você libere o perdão para essa pessoa. Eu quero profetizar o melhor de Deus acontecendo na sua vida, agora, nesse momento. Creia nisso. Também como pastor aqui em Erechim, eu quero lhe desafiar. Venha conhecer a Igreja ao Brasil para Cristo, a igreja onde sou pastor. Estamos bem no centro da cidade, bem fácil, na mesma quadra do Clube Caixeiral. Fácil o estacionamento e você tem pelo menos 2 encontros por semana para participar. Quintas às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Venha ouvir a palavra, venha receber a oração e a sua vida mudará. Eu creio nisso. É por isso que prego o Evangelho. E Deus está falando contigo para que grandes coisas aconteçam. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Barbearia de Leon, Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Bíblia diz que imediatamente após a palavra liberada,
Os pés e tornozelos daquele homem ficaram firmes. E aqui está um detalhe de médico, porque Lucas era médico. Um paralítico de nascença tem pernas atrofiadas, sem músculo. Precisaria de fisioterapia, mas Deus não devolveu só o movimento. Deus devolveu a restauração física completa. Quando Jesus faz algo, Ele nunca faz pela metade. Então, o homem não se levantou devagar. A Bíblia diz que ele saltou, pôs-se em pé e começou a andar, saltando e louvando a Deus, entrando no templo. Quem passa a vida inteira preso, quando experimenta a liberdade de Deus, não quer se esconder, quer pular, quer celebrar. A esmola o mantinha do lado de fora, mas Jesus o levou para dentro. Você consegue perceber o que isso representa, o que significa? Você estar tanto tempo trabalhando, envolvido, e você nunca consegue estar dentro da igreja para ouvir a voz do Senhor? É ter a vida espiritual restaurada, a intimidade com Deus renovada. Agora mesmo você pode viver o último momento na porta dos seus problemas e crises. Chegou a hora de encerrar com um convite claro. O último dia na porta acabou. Chega de viver de esmolas emocionais, ficar tão preocupado com a aprovação das pessoas, de aceitar uma vida menor do que a que Jesus prometeu para você. Ouça, meu amigo, Deus não vai aliviar a sua dor, Ele quer quebrar a sua prisão, é muito diferente. Ele vai devolver a sua identidade, Ele vai fazer você entrar em ambientes que você nunca foi capaz. E talvez você esteja aí pensando, mas eu não tenho força. Aquele homem também não tinha. Mas uma mão está descendo para te sustentar, hoje mesmo, nesse momento. Uma mão está sendo estendida para você, para toda a sua família. E aqui está a verdade, para poder concluir essa mensagem. Tudo isso é plenamente possível na sua vida, se você crer em Jesus. Porque o mesmo Jesus que curou o paralítico, que repreendeu a tempestade, que chamou Lázaro para fora, é o mesmo Jesus que está diante de você agora, aí na sua casa, aí nesse quarto de hospital. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz, para os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu não sei como essa mensagem está falando contigo, mas eu quero dizer que hoje é momento de se levantar. Hoje é o momento de você começar a caminhar. Dê o salto da cadeira. Pegue na mão do Deus vivo que fala contigo. Saia dessa porta, saltando, louvando a Deus, porque em Jesus a sua história muda para sempre. O meu desejo é que hoje você se encontre com Deus. Que a bênção seja completa sobre tudo aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Perceba que por muitos anos você, em algumas áreas da vida, está simplesmente esmolando, sentado à porta, para o lado de fora. E Cristo convida para que você entre na casa do Pai e desfrute de todo o cuidado e amor que só Deus pode liberar sobre a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Se possível, feche os seus olhos. Querido Deus, Pai de amor,
Muito obrigado por mais uma mensagem que pregamos hoje. Eu tenho certeza que o Senhor está tocando muitas pessoas nesse momento. O Senhor está trazendo a real, os encaminhamentos de vida que essa pessoa precisa. Quantos estão sofrendo, somente lamentando e sem forças para levantar devido a uma grande paralisia. Eu profetizo em nome de Jesus, milagre acontecendo agora. Essa pessoa conseguindo dar um salto e passar a viver numa outra dimensão, olhando para Jesus, recebendo a palavra de Deus e confiando nas promessas do nosso Criador. Querido Pai, olha agora para a necessidade dessa pessoa, olha para o sofrimento, mas olha principalmente para o coração que está se voltando a Ti, suplicando por ajuda e por socorro. Nós te agradecemos por cada encaminhamento, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. É sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Está aqui na tela o telefone para você também fazer o seu pedido de oração. Você que tem um familiar doente, uma pessoa que precisa muito de um aconselhamento, conte conosco. Deus nos chamou para fazermos exatamente isso, pregarmos o Evangelho e ajudarmos quem precisa. Também eu quero pedir que você compartilhe essa mensagem. Está aqui na tela o nosso canal para você compartilhar essa mensagem, para você se inscrever também, para que muitas outras pessoas sejam alcançadas com a pregação do Evangelho. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus.